Olá, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui para gravar o segundo vídeo da aula de O Livro dos Espíritos do dia 29 de abril de 2021, quinta-feira. Esse grupo se reúne todas as quintas-feiras a partir das 20 horas no Centro Espírita do Calvário ao Céu, na cidade de Bebedouro, estado de São Paulo. Tá meio barulhento aqui, né? E agora, nesse período que nós estamos passando em virtude da pandemia e do distanciamento social, as nossas reuniões de estudos estão sendo gravadas e disponibilizadas no YouTube, nos grupos de WhatsApp da casa. Nós estamos hoje estudando o capítulo número 3 do livro 2º de O Livro dos Espíritos, que se intitula Retorno da Vida Corpórea à Vida Espiritual, ou seja, o desencarne. Esse capítulo ele vai da pergunta número 149 até a pergunta número 165. No primeiro vídeo, nós fizemos da pergunta 140 até a pergunta 151. E agora nós vamos para a pergunta número 152. Que prova podemos ter da individualidade da alma após a morte? Porque nós estamos falando aqui que após o desencarne continuamos individualidades. E o Espírito de Verdade responde: não tendes esta prova pelas comunicações? Se não estiverdes cegos, vereis, e se não estiverdes surdos, ouvireis, pois frequentemente uma voz fala e vos revela a existência de um ser que está ao vosso redor. Então, ele bate muito nessa tecla que depois que nós desencarnamos, nós continuamos individuais. E na questão anterior, vale a gente destacar novamente que quando desencarnamos, como não levaremos nada material, nem um bem, nem a riqueza, nem a pobreza, nem os carros, nem as joias, nem os livros e tudo mais, nós levaremos aquelas aquisições intangíveis, aquelas aquisições de cultura, intelectuais e as aquisições morais, os valores morais que nós temos. Isso é o que nós levaremos com o nosso desencarne, mas nada físico. Então, isso quer dizer que quando eu desencarnar, eu vou continuar, porque nós estamos num processo, eu vou continuar a ser desse mesmo jeito que eu sou. O meu destino, vamos assim dizer, o meu objetivo é crescer moralmente, é melhorar, é atingir a perfeição. E o momento do desencarne e a vida após o desencarne é mais uma etapa. É muito interessante a gente pensar o seguinte, que a vida, ela é a vida. A maneira como nós vivemos, ora estamos encarnados, ora estamos desencarnados, de acordo com a nossa necessidade. Mas sempre seremos individualidades. A questão aqui, número 150, o Espírito de Verdade diz que nós, espíritos, não perdemos a individualidade jamais. A questão número 153. Em que sentido se deve entender a vida eterna? Porque nós acreditamos que nunca acabará a nossa vida. Nós não acreditamos, a doutrina espírita não compactua com aquela visão de que morreu, acabou tudo, ou que em algum momento acabará. O Espírito de Verdade responde: é a vida do espírito que é eterna. A do corpo é transitória, é passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Então nós podemos dizer que nós somos infinitos, porque nós tivemos começo, mas nós não teremos fim, vamos assim dizer. 153A. Não seria mais exato chamar vida eterna a dos espíritos puros, que tendo atingido o grau de perfeição não tem mais provas a sofrer?
E aí responde o Espírito de Verdade: olha, nós podemos dizer que isso é a felicidade eterna, mas tudo isso é uma questão de palavras. Chamais as coisas do jeito que vocês quiserem, desde que vocês se entendam. E mais uma vez o Espírito de Verdade, ele chama atenção para que as palavras, o vocabulário que nós temos, muitas vezes ele não é suficiente para explicar algumas coisas que nós não dominamos, nós não temos palavras para isso. Dentro desse capítulo 3, nós temos agora o item 2, que é a separação da alma e do corpo. Questão número 154. A separação da alma e do corpo é dolorosa? Ou seja, será que dói morrer? Morrer dói? Responde o Espírito de Verdade: não. O corpo frequentemente sofre mais durante a vida do que no momento da morte. No momento da morte, a alma ou o espírito encarnado nada sente. Os sofrimentos que às vezes se provam no momento da morte são um prazer para o espírito, que vê chegar o fim do seu exílio. Nós podemos pensar que quando estamos encarnados, a necessidade de estarmos nesse corpo que muitas vezes nos limita, e que em alguns momentos, em alguns casos, adoece, o espírito estar alojado, estar vivendo nesse corpo, é um momento de sofrimento. Quando o espírito percebe que ao desencarnar, ele cumpriu, vamos assim dizer, aquela missão, aquela tarefa, então é um momento de liberdade, de libertação. Como se opera a separação da alma e do corpo? Kardec pergunta: como que acontece? Os liames que o retinham sendo rompidos, ela se desprende. Uma das características que tem o espírito encarnado é que o corpo físico é ligado ao corpo espiritual como que por um laço, um cordão fluídico. No momento do desencarne, esse cordão é rompido, é cortado. Então, o desligamento desse laço deixa claro, que a morte do corpo físico aconteceu. E o Kardec continua perguntando: a separação se verifica instantaneamente numa transição brusca? Há uma linha divisória bem marcada entre a vida e a morte? E o Espírito de Verdade responde: não. A alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo e que é subitamente solto. Os dois estados se tocam e se confundem, de maneira que o espírito se desprende pouco a pouco de seus liames, estes se soltam e não se rompem, Então, em vias naturais, o desencarne, ele é para ser progressivo, vai havendo o desligamento progressivo. Questão número 156. A separação definitiva entre a alma e o corpo pode verificar-se antes da cessação completa da vida orgânica? Na agonia, às vezes a alma já deixou o corpo, que nada mais tem do que a vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo e, não obstante, ainda lhe resta um sopro de vida. Então vejamos que o Espírito de Verdade diz que sim, que como isso é progressivo, pode ser que naqueles momentos finais em que o corpo ainda tem um sinal de vida orgânica, a alma já esteja se desligando. No momento da morte, a alma tem às vezes uma aspiração ou êxtase que lhe faz entrever o mundo para o qual regressa. A alma sente muitas vezes que se quebram esses laços que aprendem ao corpo e então emprega todos os seus esforços para os romper de uma vez.
já parcialmente separada da matéria, vê o futuro desenrolar-se ante ela e goza por antecipação do estado de espírito. Lembremos que cada caso é um caso. Então, tudo isso pode acontecer, como tudo isso pode também não acontecer, porque vai depender da situação daquele espírito que está desencarnando. Até daqui a pouco, que nós voltaremos com o terceiro vídeo.